dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação e da outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estruturado o plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, composto pelos cargos efetivos de técnico-administrativos e de técnico-marítimos, de que trata a Lei 7.596, e pelos cargos referidos no parágrafo 5 do artigo 15 desta lei. Parágrafo 1º. Os cargos a que se refere o caput deste artigo, vagos e ocupados, integram o quadro de pessoal das instituições federais de ensino. Parágrafo 2º. O regime jurídico dos cargos do plano de carreira é o instituído pela Lei 8.112, observadas as disposições desta lei. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, são consideradas instituições federais de ensino os órgãos e entidades públicos vinculados ao Ministério da Educação, que tenham por atividade fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e extensão e que integram o Sistema Federal de Ensino. Capítulo 2. Da organização do quadro de pessoal. Artigo 3º. A gestão dos cargos do plano de carreira observará os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. Natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Inciso 2. Dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino de extensão e administração e as competências específicas decorrentes. Inciso 3. Qualidade do processo de trabalho. Inciso 4. Reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão. Inciso 5. Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Inciso 6. Investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público. Inciso 7. Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais. Inciso 8. Garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e geral, nesta incluída a educação formal. Inciso 9. Avaliação do desempenho funcional dos servidores, como processo pedagógico realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários. Inciso 10. Oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas. Artigo 4º. Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis. Inciso 1. Demandas institucionais. Inciso 2. Proporção entre quantitativos da força de trabalho do plano de carreira e usuários. Inciso 3. Inovações tecnológicas. Inciso 4. Modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. Parágrafo único. Os cargos vagos e alocados provisoriamente no Ministério da Educação deverão ser redistribuídos para as instituições federais de ensino, para atender às suas necessidades de acordo com as variáveis indicadas nos incisos 1 a 4 deste artigo, e conforme o previsto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 24 desta lei. Capítulo 3. Dos conceitos.
Artigo 5. Para todos os efeitos desta lei, aplicam-se os seguintes conceitos. Inciso 1. Plano de carreira. Conjunto dos princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade. Inciso 2. Nível de classificação. Conjunto de cargos de mesma hierarquia classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. Inciso 3. Padrão de vencimento, posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação. Inciso 4. Cargo, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, que são cometidas a um servidor. Inciso 5. Nível de capacitação. Posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso. Inciso 6. Ambiente organizacional, área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal. Inciso 7. Usuários, pessoas ou coletividades internas ou externas à instituição federal de ensino, que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados. Capítulo 4 da estrutura do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. Artigo 6º. O plano de carreira está estruturado em 5 níveis de classificação, com 4 níveis de capacitação cada, conforme anexo 1C desta lei. Artigo 7º. Os cargos do plano de carreira são organizados em 5 níveis de classificação, A, B, C, D e E, de acordo com o disposto no inciso 2 do artigo 5º e no anexo 2 desta lei. Artigo 8. São atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações. Inciso 1. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino. Inciso 2. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e à extensão nas instituições federais de ensino. Inciso 3. Executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a instituição federal de ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições federais de ensino. Parágrafo 1º. As atribuições gerais referidas neste artigo serão exercidas de acordo com o ambiente organizacional. Parágrafo 2º. As atribuições específicas de cada cargo serão detalhadas em regulamento. Do ingresso no cargo e das formas de desenvolvimento. Artigo 9. O ingresso nos cargos do plano de carreira far-se-á no padrão inicial do primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação, mediante concurso público de provas ou de provas de títulos, observadas a escolaridade, a experiência estabelecidas no anexo 2 desta lei. Parágrafo 1º. O concurso referido no caput deste artigo poderá ser realizado por áreas de especialização, organizado em uma ou mais fases, bem como incluir curso de formação, conforme dispuser
o plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira. Parágrafo 2º. O edital definirá as características de cada fase do concurso público, os requisitos de escolaridade, a formação especializada e a experiência profissional, os critérios eliminatórios e classificatórios, bem como eventuais restrições e condicionantes decorrentes do ambiente organizacional, ao qual serão destinadas as vagas. Artigo 10. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. Parágrafo 1º. Progressão por capacitação profissional é a mudança de nível de capacitação no mesmo cargo e nível de classificação decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação, compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de 18 meses, nos termos da tabela constante do anexo 3 desta lei. Parágrafo 2º. Progressão por mérito profissional é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 2 anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho observado o respectivo nível de capacitação. Parágrafo 3º. O servidor que fizer jus à progressão por capacitação profissional será posicionado no nível de capacitação subsequente, no mesmo nível de classificação, em padrão de vencimento na mesma posição relativa a que ocupava anteriormente, mantida a distância entre o padrão que ocupava e o padrão inicial do novo nível de capacitação. Parágrafo 4º. No cumprimento dos critérios estabelecidos no anexo 3, é permitido o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu a exigência para progressão no interstício do nível anterior, vedado o aproveitamento de cursos com carga horária inferior a 20 horas aula. Parágrafo 5º. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarretará mudança de nível de classificação. Parágrafo 6º. Para fins de aplicação do disposto no parágrafo 1º deste artigo, aos servidores titulares de cargos de nível de classificação E, a conclusão com aproveitamento na condição de aluno regular de disciplinas isoladas que tenham relação direta com as atividades inerentes ao cargo do servidor em cursos de mestrado e doutorado reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), desde que devidamente comprovada, poderá ser considerada como certificação em programa de capacitação para fins de progressão por capacitação profissional, conforme disciplinado em ato do Ministro de Estado da Educação. Parágrafo 7º. A liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e doutorado está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho. Parágrafo 8º. Os critérios básicos para a liberação a que se refere o parágrafo 7º deste artigo serão estabelecidos em portaria conjunta dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação. Artigo 10-A. A partir de 1º de maio de 2008, o interstício para a progressão por mérito profissional na carreira, de que trata o parágrafo 2º do artigo 10 desta lei, passa a ser de 18 meses de efetivo exercício. Parágrafo único. Na contagem do interstício necessário à progressão por mérito profissional, de que trata o caput deste artigo, será aproveitado o tempo computado desde a última progressão. Artigo 11. Será instituído incentivo à qualificação
ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo, de que é titular na forma do regulamento. Artigo 12. O incentivo à qualificação terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor na forma do anexo 4 desta lei, observados os seguintes parâmetros. Inciso 1. A aquisição de título em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de atuação do servidor incidirá maior percentual na fixação do incentivo à qualificação do que em área de conhecimento com relação indireta. Inciso 2. A obtenção dos certificados relativos ao ensino fundamental e ao ensino médio, quando excederem a exigência de escolaridade mínima para o cargo do qual o servidor é titular, será considerada para efeito de pagamento do incentivo à qualificação como conhecimento relacionado diretamente ao ambiente organizacional. Parágrafo 1º. Os percentuais de incentivo à qualificação não são acumuláveis e serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão. Parágrafo 2º. O incentivo à qualificação somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões, quando os certificados considerados para sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão. Parágrafo 3º. Para fim de concessão do incentivo à qualificação, o Poder Executivo definirá as áreas de conhecimento relacionadas direta e indiretamente ao ambiente organizacional e os critérios e processos de validação dos certificados e títulos, observadas as diretrizes previstas no parágrafo 2º do artigo 24 desta lei. Parágrafo 4º. A partir de 1º de janeiro de 2013, o incentivo à qualificação de que trata o caput será concedido aos servidores que possuírem certificado, diploma ou titulação, que exceda a exigência de escolaridade mínima para ingresso no cargo do qual é titular, independentemente do nível de qualificação em que esteja posicionado na forma do anexo 4. Da remuneração. Artigo 13. A remuneração dos integrantes do plano de carreira será composta do vencimento básico, correspondente ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e nível de capacitação ocupados pelo servidor, acrescido dos incentivos previstos nesta lei e das demais vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Parágrafo único. Os integrantes do plano de carreira não farão jus à gratificação temporária, GT, de que trata a Lei 10.868, e a gratificação específica de apoio técnico-administrativo e técnico-marítimo às instituições federais de ensino, GETS, de que trata a Lei 10.908. Artigo 13-A. Os servidores lotados nas instituições federais de ensino, integrantes do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, não farão jus à vantagem pecuniária individual, VPI, instituída pela Lei 10.698. Artigo 14. Os vencimentos básicos do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação estão estruturados na forma do anexo 1C desta lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. Parágrafo único. Sobre os vencimentos básicos referidos no caput deste artigo, incidirão os reajustes concedidos a título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. Capítulo 7 do enquadramento. Artigo 15. O enquadramento previsto nesta lei será efetuado de acordo com a tabela de correlação constante do anexo 7 desta lei. Parágrafo 1º.
O enquadramento do servidor na matriz hierárquica será efetuado no prazo máximo de 90 dias após a publicação desta lei, observando-se: inciso 1, o posicionamento inicial no nível de classificação 1 do nível de classificação a que pertence o cargo. Inciso 2, o tempo de efetivo exercício no Serviço Público Federal, na forma do anexo 5 desta lei. Parágrafo 2º. Na hipótese de o enquadramento de que trata o parágrafo 1º deste artigo resultar em vencimento básico de valor menor ao somatório do vencimento básico da gratificação temporária GT e da gratificação específica de apoio técnico-administrativo e técnico-marítimo das instituições federais de ensino GET, considerados no mês de dezembro de 2004, proceder-se-á ao pagamento da diferença como parcela complementar de caráter temporário. Parágrafo 3º. A parcela complementar a que se refere o parágrafo 2º deste artigo será considerada para todos os efeitos como parte integrante do novo vencimento básico e será absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ou tabela remuneratória, inclusive para fins de aplicação da tabela constante do anexo 1b desta lei. Parágrafo 4º. O enquadramento do servidor no nível de capacitação correspondente às especificações que possua será feito conforme regulamento específico, observado o disposto no artigo 26, inciso 3 e do anexo 3º desta lei, bem como a adequação das certificações ao plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira dos cargos técnicos administrativos em educação previsto no artigo 24 desta lei. Parágrafo 5. Os servidores redistribuídos para as instituições federais de ensino serão enquadrados no plano de carreira, no prazo de 90 dias da data de publicação desta lei. Artigo 16. O enquadramento dos cargos referido no artigo 1º desta lei dar-se-á mediante opção irretratável do respectivo titular a ser formalizada no prazo de 60 dias a contar do início da vigência desta lei, na forma do termo de opção constante do anexo 6 desta lei. Parágrafo único. O servidor que não formalizar a opção pelo enquadramento comporá quadro e extinção submetido à Lei 7.596, cujo cargo será transformado em cargo equivalente do plano de carreira quando vagar. Artigo 17. Os cargos vagos dos grupos técnico-administrativo e técnico-marítimo do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos de que trata a Lei 7.596 ficam transformados nos cargos equivalentes do plano de carreira de que trata esta lei. Parágrafo único. Os cargos vagos de nível superior, intermediário e auxiliar, não organizados em carreira, redistribuídos para as instituições federais de ensino até a data da publicação desta lei, serão transformados nos cargos equivalentes do plano de carreira de que trata esta lei. Artigo 18. O Poder Executivo promoverá, mediante decreto, a racionalização dos cargos integrantes do plano de carreira, observados os seguintes critérios e requisitos. Inciso 1. Unificação em cargos de mesma denominação e nível de escolaridade dos cargos de denominações distintas oriundos do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, do Plano de Classificação de Cargos, PCC, e de planos correlatos, cujas atribuições, requisitos de qualificação, escolaridade, habilitação profissional ou especialização exigidos para ingresso sejam idênticos ou essencialmente iguais aos cargos de destino. Inciso 2. Transposição aos respectivos cargos
e inclusão dos servidores na nova situação, obedecida à correspondência, identidade e similaridade de atribuições entre o cargo de origem e o cargo em que for enquadrado. Inciso 3. Posicionamento do servidor ocupante dos cargos unificados em nível de classificação e nível de capacitação e padrão de vencimento básico do cargo de destino, observados os critérios de enquadramento estabelecidos por esta lei. Artigo 19. Será instituída em cada instituição federal de ensino comissão de enquadramento responsável pela aplicação do disposto neste capítulo, na forma prevista em regulamento. Parágrafo 1º. O resultado do trabalho efetuado pela comissão de que trata o caput deste artigo será objeto de homologação pelo colegiado superior da instituição federal de ensino. Parágrafo 2º. A comissão de enquadramento será composta paritariamente por servidores integrantes do plano de carreira da respectiva instituição, mediante indicação dos seus pares e por representantes da administração superior da instituição federal de ensino. Artigo 20. Para o efeito de subsidiar a elaboração do regulamento de que trata o inciso 3 do artigo 26 desta lei, a comissão de enquadramento relacionará, no prazo de 180 dias a contar da data de sua instalação, os servidores habilitados a perceber o incentivo à qualificação e a serem enquadrados no nível de capacitação nos termos do artigo 11, 12 e 15 desta lei. Artigo 21. O servidor terá até 30 dias, a partir da data de publicação dos atos de enquadramento de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 15 desta lei, para interpor recurso na comissão de enquadramento, que decidirá no prazo de 60 dias. Parágrafo único. Indeferido o recurso pela comissão de enquadramento, o servidor poderá recorrer ao órgão colegiado máximo da instituição federal de ensino. 8. Disposições finais e transitórias. Artigo 22. Fica criada a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira, vinculada ao Ministério da Educação, com a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do plano de carreira, cabendo-lhe em especial. Inciso 1. Propor normas regulamentadoras desta lei relativas às diretrizes gerais, ingresso, progressão, capacitação e avaliação de desempenho. Inciso 2. Acompanhar a implementação e propor alterações no plano de carreira. Inciso 3. Avaliar anualmente as propostas de lotação das instituições federais de ensino, conforme inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 24 desta lei. Inciso 4. Examinar os casos omissos referentes ao plano de carreira, encaminhando-os à apreciação dos órgãos competentes. Parágrafo 1º. A Comissão Nacional de Supervisão será composta paritariamente por representantes do Ministério da Educação, dos dirigentes das IFES e das entidades representativas da categoria. Parágrafo 2º. A forma de designação, a duração do mandato e os critérios e procedimentos de trabalho da Comissão Nacional de Supervisão serão estabelecidos em regulamento. Parágrafo 3º. Cada instituição federal de ensino deverá ter uma comissão interna de supervisão do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, composta por servidores integrantes do plano de carreira, com a finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a sua implementação no âmbito da respectiva instituição federal de ensino e propor à Comissão Nacional de Supervisão as alterações necessárias para o seu aprimoramento. Artigo 23.
Aplicam-se os efeitos desta lei. Inciso 1. Aos servidores apresentados aos pensionistas, exceto no que se refere ao estabelecido no artigo 10 desta lei. Inciso 2. Titulares de empregos técnico-administrativos e técnico-marítimos, integrantes dos quadros das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, em relação às diretrizes de gestão dos cargos e de capacitação e aos efeitos financeiros da inclusão e desenvolvimento na matriz hierárquica e da percepção do incentivo à qualificação, vedada a alteração de regime jurídico em decorrência do disposto nesta lei. Artigo 24. O Plano de Desenvolvimento Institucional de cada instituição federal de ensino contemplará plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira, observados os princípios e diretrizes do artigo 3º desta lei. Parágrafo 1º. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira deverá conter, inciso 1, dimensionamento das necessidades institucionais com definição de modelos de alocação de vagas que contemplem a diversidade da instituição. Inciso 2, programa de capacitação e aperfeiçoamento. Inciso 3, programa de avaliação de desempenho. Parágrafo 2º. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira será elaborado com base em diretrizes nacionais estabelecidas em regulamento, no prazo de 100 dias a contar da publicação desta lei. Parágrafo 2º. A partir da publicação do regulamento de que trata o parágrafo 2º deste artigo, as instituições federais de ensino disporão dos seguintes prazos. Inciso 1. 90 dias para a formulação do plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira. Inciso 2. 180 dias para a formulação do programa de capacitação e aperfeiçoamento. Inciso 3. 360 dias para o início da execução do programa de avaliação de desempenho e o dimensionamento das necessidades institucionais com a definição dos modelos de alocação de vagas. Parágrafo 4º. Na contagem do interstício necessário à progressão por mérito profissional, será aproveitado o tempo computado entre a data em que tiver ocorrido a última progressão, processada segundo os critérios vigentes, até a data da publicação desta lei, e aplicáveis ao Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos e a data em que tiver sido feita a implantação do Programa de Avaliação de Desempenho, previsto nesse artigo em cada instituição federal de ensino. Artigo 25. O Ministério da Educação, no prazo de 12 meses, a contar da publicação desta lei, promoverá a avaliação e exame da política relativa a contratos de prestação de serviços e a criação e extinção de cargos no âmbito do Sistema Federal de Ensino. Artigo 26. O plano de carreira, bem como seus efeitos financeiros, será implantado gradualmente na seguinte conformidade. Inciso 1. Incorporação das gratificações de que trata o parágrafo 2º do artigo 15 desta lei. Enquadramento por tempo de serviço público federal e posicionamento dos servidores no primeiro nível de capacitação na nova tabela constante no anexo 1 desta lei, com início em 1º de março de 2005. Inciso 2. Implantação de nova tabela de vencimentos constante do anexo 1b desta lei em 1º de janeiro de 2006. Inciso 3. Implantação do incentivo à qualificação e à efetivação do enquadramento por nível de capacitação, a partir da publicação do regulamento de que trata o artigo 11 e o parágrafo 4º do artigo 15 desta lei. Parágrafo único. A edição do regulamento referido no inciso 3 do caput deste artigo fica condicionada ao cumprimento do disposto no artigo 16 e 17
da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 26-A. Além dos casos previstos na legislação vigente, o ocupante de cargo do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação poderá afastar-se de suas funções para prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou de pesquisa e ao Ministério da Educação com ônus com a instituição de origem, não podendo o afastamento exceder a 4 anos. Parágrafo único. O afastamento de que trata o caput deste artigo será autorizado pelo dirigente máximo da IFE e deverá estar vinculado a projeto ou convênio com prazos e finalidades objetivamente definidos. Artigo 26-B. É vedada a aplicação do Instituto da Redistribuição aos cargos vagos ou ocupados dos quadros de pessoal das instituições federais de ensino para outros órgãos e entidades de administração pública e dos quadros de pessoal desses órgãos e entidades para aquelas instituições. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica a redistribuições de cargos entre instituições federais de ensino. Artigo 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.